sessão legislativa, dia 2/9/2014. Convido o primeiro secretário, assumir a primeira secretaria, o vereador Almir Fernando. E informo que essa sessão está sendo transmitida pela TV Web no endereço www.recife.pe.leg.br e após a reunião estará disponível para download. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 11ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura realizada no dia 1º de setembro de 2014. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Vicente André Gomes. Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de 2014, às 15 horas, na sala João Negro Montes Filho, sala das sessões da terra da Casa de Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocupando a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Jadevaldo Lima, contando com a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, a mesma foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de resolução número 9 de 2014, de autoria da vereadora Michele Colles, memorando número 30 de 2014, do gabinete da vereadora Michele Colles, retirando o projeto de lei número 155 de 2014, de sua autoria. Requerimento 4754, de autoria do vereador Augusto Carreiras, 4755 e 4757, de autoria do vereador Almir Fernando, 4764 e a 4780 de 2014, de autoria do vereador Almir Fernando, 4785 e 4786 de 2014, de autoria da vereadora Priscila Krause. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora ocupar a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, veio celebrar o Dia do Voluntário. Conceitou o voluntário e falou sobre sua importância e trajetória. Fez leitura de um discurso anexo aos anais desta casa. Próximo orador ocupar a tribuna, o vereador André Reis, falou sobre a realização do acompanhamento e restauração da Escola Logística do Recife. Assumiu a presidência o vereador Vicente André Gomes. O próximo orador ocupar a tribuna, o vereador Eurico Freire, comemorou com o alunato municipal o início do cadastro dos alunos do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino, que terão passo livre. Em seguida, o senhor presidente determinou o primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade que foi registrada a presença dos vereadores. Oportunidade em que foram registrada a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 4625/2014, da autoria do vereador Daraldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4634/2014, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4644/2014, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4651/2014, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4665/2014, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4670/2014, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4705/2014, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4718, de autoria do vereador Marcos Vibria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4719/2014, de autoria do vereador Marcos Vibria, foi aprovado.
Discussão única dos pareceres 542 de 2013, 543 de 2013, 56 de 2014 e 571 de 2013, respectivamente das comissões da Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, de Finanças e Orçamento e de Segurança Pública, pedindo pela aprovação do projeto de lei 186 de 2013 do vereador Jurandir Liberal. Foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 109, 61 de 2014, 1039 de 2013 e 1040 de 2013, respectivamente das comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, de Finanças e Orçamento, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social e de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte, Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 332 de 2013, de autoria da vereadora Michele Colles. Foi aprovado. Discussão única dos pareceres 453 e 459 de 2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 17 de 2014, de autoria da vereadora Aline Mariano. Foi aprovado. Discussão única dos pareceres 456 e 457 de 2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 19, de autoria do vereador André Ferreira. Foi aprovado. Discussão única dos pareceres 99 e 474 de 2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 05, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, que concede medalha do Mérito Zé Mariano ao desembargador Gustavo Augusto Rodrigues de Lima. Foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 2 de setembro de 2014, do local do costume e no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Se concorda, permaneça como estão. Aprovado a ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do dia. Expediente do dia, projeto de lei ordinária número 167 de 2014, de autoria do vereador Erivaldo da Silva. Pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, o vereador Eurico Freire. Vossa Excelência dispõe do tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, vereador Jaderval. Eu volto a esta tribuna, vereadora Isabela, para tratar de um tema que é muito caro, tenho certeza, a esta casa, a todos os vereadores, principalmente os que acompanham mais de perto as comunidades mais carentes do nosso Recife e acompanham de perto um tema que é um desafio permanente, um tema que há 21 anos atrás foi assumido e encarado de forma exemplar pela Arquidiocese de Olinda e Recife, através do Dr. Sebastião Barreto Campelo, que é trabalhar com as crianças, os adolescentes de vida de rua, jovens que têm considerável vulnerabilidade. E eles iniciaram esse trabalho há 21 anos atrás, chamado Movimento Pro Criança. Tive a oportunidade de fazer parte do quadro desse movimento durante 4 anos como educador social, quando trabalhávamos na ocasião diretamente com o público do Coque, Coelhos e Santo Amaro. Já na semana passada, nós falamos aqui, todos tivemos conhecimento através da imprensa, do incêndio que ocorreu na instituição. A instituição teve um comprometimento em seu prédio físico, mas também muitos dos materiais, um curso que eu tinha
tido a oportunidade no último sábado de participar da formatura de reciclagem e de computadores, perdeu uma quantidade de material, Xera, difícil de recuperar, a não ser com a nossa colaboração, com a colaboração de toda a sociedade. Felizmente, não houve feridos, como já falei, no acidente, mas o prédio foi totalmente destruído. Particularmente, fiquei sensibilizado com o ocorrido, como já disse, pela experiência que tive no Movimento Pro Criança. Fundado em julho de 1993 por Dom José Cardoso Sobrinho, o MPC é uma entidade sem fins lucrativos, ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife, que visa minimizar as dificuldades vivenciadas pelos jovens carentes da região metropolitana do Recife, através dos trabalhos sociais. Na última quarta-feira, dia 27, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, divulgou as formas da população ajudar a restaurar o prédio. Uma obra estimada, esse número ainda não sabíamos, em 4,5 milhões de reais. Valor muito superior ao garantido pelo seguro do imóvel de propriedade da Arquidiocese. Além da conta bancária 18.816, dígito 6, do Movimento Pro Criança no Banco do Brasil, na agência 1833, dígito 3, as pessoas podem depositar qualquer quantia na conta 74151, dígito 5, do Bradesco, agência 290, dígito 9. Outra forma de colaborar com a campanha de reconstrução do prédio é por meio da conta de água. Os clientes da Compesa, que somos todos nós e toda a população do Recife, podem optar pela doação de R$ 1 a R$ 10 direto da fatura da conta. O montante arrecadado será utilizado na obra e na compra de mobiliário e equipamentos. O fogo destruiu móveis, computadores, impressoras e o estoque de alimentos do mais antigo núcleo do Procriança. O movimento tem grande relevância pela diminuição da criminalidade praticada pelos adolescentes. A entidade conta com assistentes sociais que identificam a realidade socioeconômica do usuário, tendo o objetivo de levá-lo a praticar processo de conscientização dos seus direitos e deveres. Além disso, o Movimento Pro Criança tem como estratégia o acompanhamento escolar das crianças e também das famílias delas e desenvolve programas de estágios em empresas. Ao todo, 612 crianças e adolescentes fazem cursos profissionalizantes, aula de artesanato, teatro, dança, canto, além de receber atendimento psicossocial e praticar esportes. E a maior preocupação agora é não interromper esse atendimento. Diante da importância social do Movimento Pro Criança e do compromisso que a Casa José Mariano tem com a população, acredito que é essencial que nós, membros dessa casa, possamos elaborar formas de contribuir para a reestruturação da entidade que tem uma história tão grandiosa de apoio aos pernambucanos, de modo especial aos recifenses. Certo do nosso empenho e tenho certeza da sensibilização de toda a população recifense, nós agradecemos desde já o apoio. Obrigado. Próximo orador inscrito, vereadora Priscila Krause. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Todos nós podemos ver na manhã de hoje a manchete da primeira página do Jornal do Comércio, que diz exatamente o seguinte: agora falta verba para Via Mangue. Confesso aos senhores que tive uma surpresa muito grande quando li essa manchete e fui até a matéria que destrincha
o assunto. E aí diz, a via mangue dos atrasos. E aí eu entendi qual é a verba que falta, porque está escrito aqui, mas não sei, não consigo entender o que está acontecendo na Prefeitura do Recife, senhores vereadores. A via mangue tem, basicamente, duas fontes de financiamento. O governo federal, através dos financiamentos da Caixa Econômica Federal e BNDES, contrapartida do município e financiamento direto da União, que é dinheiro da União, enfim, considera o mesmo, que vem do mesmo valor, do mesmo montante do financiamento. Uma obra com valor total até agora de 431 milhões de reais, absolutamente atrasada, que foi parcialmente entregue. A entrega do primeiro pedaço da pista do sentido subúrbio-cidade seria entregue ontem e as coisas não acontecem e vem agora nos dizer que falta dinheiro para contrapartida. Para contrapartida, senhores vereadores. Essa legislatura que aqui está aprovou, em maio do ano passado, um projeto de lei que deu origem à Lei 13.871 de 2013, aliás, 17.871 de 2013, que autorizava o empréstimo de 400 milhões de reais através de uma linha de financiamento da Caixa Econômica Federal com recursos do BNDES. Sabe para quê? Programa de financiamento de contrapartidas do PAC. As contrapartidas dos projetos realizados no Recife são custeadas com o financiamento do governo federal. E dentre eles, nesses 400 milhões de reais, estavam os recursos da Via Mangue. Agora eu não posso dizer, vereador Antônio Luiz, vereador André Regis, se eles reservaram desses 400 milhões de reais, os 81 milhões de reais, que é a totalidade da contrapartida, ou se foi um pedaço. Sabe por quê, vereadores? Porque nada é detalhado. Nada é detalhado. É citado na justificativa do projeto, que não faz parte do corpo da lei, o que engloba o que está financiado através daqueles 400 milhões de reais. Entre eles se coloca a Via Mangue, corredores de ônibus, e nós não temos esse detalhamento. Entrando hoje, eu estou com um pedido de informação para saber quais foram as contrapartidas contempladas nesses 400 milhões de reais. Agora, eu não entendo, vereador André Regis, eu não entendo como é que um município que gasta de janeiro a setembro 28 milhões e meio em publicidade, um gasto recorde na história da cidade do Recife, até setembro, até dia 1º de setembro, não tem 26 milhões e meio para terminar a obra viária mais importante em curso nessa cidade? Se gastou de janeiro a 1º de setembro com shows e eventos, nada mais, nada menos que a bagatela de 42,9 milhões de reais. E não tem 26. E não tem 26. Agora eu fico muito preocupada. Com esses recursos pactuados com o governo federal. Porque, por exemplo, dos 48,8 milhões pactuados e captados para o Hospital da Mulher, que deveria ter sido entregue mês passado e foi adiado, simplesmente 1 milhão foi repassado. Para o Geraldão, que a obra está indo, inclusive, está andando direitinho a obra do Geraldão. Não foi entregue no tempo devido, mas está andando. 20 milhões de reais, zero. Não foi passado zero. E nós contratamos aqui 400 milhões de empréstimo, comprometendo o SPM do município. E a prefeitura vem agora dizer que não tem. É incompetência, é falta de planejamento, de previsibilidade orçamentária, porque ninguém sabia que essa obra que está aí há 10 anos, ninguém sabia que tinha uma contrapartida de 81 milhões de reais. Me impressiona muito. Os esclarecimentos vão ser solicitados e vão ser exigidos, porque nós precisamos saber
qual é a destinação verdadeira dos recursos que nós autorizamos a serem contratados a título de empréstimo. E que obras estão sendo colocadas? Por que falta para a Via Mangue? Por que falta para a Via Mangue? A essa altura do campeonato, vem dizer que faltou, quando essa casa aqui esteve presente em todos os minutos e dando todo o suporte que a prefeitura precisou para contratar empréstimo para que ela fosse viabilizada? Não. A gente não vai aceitar isso, nem o povo do Recife vai aceitar isso, e a gente quer as explicações. E essas explicações serão exigidas. E eu gostaria de solicitar ao líder do governo que nos desse os esclarecimentos devidos. Que aí, para terminar, o secretário de Infraestrutura, Vitor Vieira, diz assim: estamos buscando um novo empréstimo desde maio junto à Caixa Econômica Federal. Um novo empréstimo? Não se programou que ia fazer direito com os 400 milhões, não. E se sabia que não ia utilizar a contrapartida toda da Via Mangue de tirar desses 400 milhões, por que não arrumou em outro canto? Vem dizer agora. Tá ruim a situação do Recife, a administração parece que está parada e esqueceu que a cidade existe. Vereadora Isabela de Roldão, Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Venho compartilhar com Vossas Excelências uma matéria, na verdade, publicada semana passada, da qual se chama Herdeiros da Violência. E nessa matéria, Herdeiros da Violência, a jornalista, a gente já está dando entrada no voto de aplauso para Tereza Maia e Leiane Correia. E ela traz um dado muito interessante, foi uma matéria que durou acho que 5 dias da semana passada. E a última matéria, uma coisa me chamava muita atenção. Herdeiros da Violência, na verdade, foi uma vivência que as jornalistas tiveram dentro das comunidades. E elas, então, chegavam a uma conclusão interessante e que nos faz refletir de como as crianças naturalmente refletem a violência vivida, sem se dar conta, é uma coisa natural dentro de casa. E elas enxergavam ali que a violência se dava muito também pelas mães. E aí é uma coisa que a gente precisa repensar esse papel, mais uma vez, que essas mulheres se encontram, porque tudo recai sobre as mães. Afinal de contas, são as mães que estão dentro de casa. São as mães que são, sim, cuidadoras do lar, das crianças. Muitas vezes essas mães, os companheiros já não mais convivem e toda a responsabilidade dessa família recai sobre as mulheres. Que é uma coisa que a gente já bateu muito aqui, já falou muito, mas que é como eu já disse certa vez. A gente não vira a página de um livro enquanto não termina a leitura da folha. Então, enquanto a gente persistir que esse massacre, enquanto a gente enxergar que persiste esse massacre e essa coisa, essa responsabilidade extrema em cima das mulheres, a gente vai continuar reforçando, falando e discutindo. E essa matéria Herdeiros da Violência traz exatamente o retrato das comunidades que continuam desassistidas dentro do nosso Recife. Das comunidades às quais a política pública ainda não chegou lá dentro. Então, a gente precisa pensar e saber em que caminho está sendo traçado as políticas da nossa cidade. Como é que está se chegando na ponta? Como é que está se chegando na periferia? A gente anda hoje nas comunidades de Recife e enxerga a mesma comunidade que existia há 1 ano e 8 meses atrás, quando nós assumimos essa legislatura. Nada mudou. Apesar da cidade estar muito bonita, visivelmente bonita, nas principais vias, mas dentro das comunidades a realidade continua a mesma. Ontem a gente tentou chegar no bode, mas bastou a chuva de ontem para mais uma vez tudo alagar. Os programas sociais que as pessoas tentam fazer com recurso próprio, com seu próprio desejo de fazer, de ajudar a transformar, é esbarrado e limitado dentro de uma realidade que não muda. Então a gente vem hoje compartilhar, dividir com vocês que essa matéria que foi veiculada no jornal na semana passada, Herdeiros da Violência, foi de uma riqueza tremenda. E fica em nossas mãos a pergunta: o que estamos fazendo com o futuro da nossa cidade?
O que é que a gente está fazendo para contribuir para a transformação de vida dessas pessoas que não estão sendo vistas por quem circula nas grandes vias da cidade do Recife? Como é que a gente enxerga que uma criança possa ser um adulto que perceba a violência na simples discussão se essa criança hoje é forçada a conviver com a violência doméstica, com a violência familiar, com a violência entre vizinhos? Se essa criança não tem alternativa de brinquedo, de brincar, ela não tem uma praça, ela não tem um brinquedo, ela não tem local para diversão. Ela é, sim, restrita e reclusa a reproduzir a violência que, infelizmente, está se tornando natural e normal. E, mais uma vez, eu repito, infelizmente, a gente constata que isso recai, mais uma vez, sobre as mulheres. E é algo que precisa ser modificado. Porque essa criança não tem só mãe, ela tem pai também. Essa mãe que é sobrecarregada por ser a responsável pelo lar, por ter a obrigação de sustentar, por ter a obrigação com as crianças, por ter toda a sua responsabilidade, muitas vezes profissional, está assim, restrita e refém de uma situação que não transforma. E, infelizmente, é triste a gente saber que a gente entra no mês 9 de 2014, percebendo que muito pouco, ou quase nada foi feito nos locais onde ninguém vê. Ninguém ou quase ninguém vê. E é isso que eu gostaria de compartilhar com Vossa Excelência nesta tarde. Obrigada. Não havendo problema do expediente, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registram 26 vereadores e vereadores, número suficiente para deliberar a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 2014, todos do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4729, 4730, 4731, 2014, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, todos de 2014, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, 4333 é do vereador Augusto Carreiras. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4743 e 4744, 2014, os dois de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4745, 2014, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4754, de 2014, todos de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4751, 4752, 4753, 4755, 4756, 4757, 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4758, 4759, 4764, 2014, os três de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4760, de 2014, de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4761, 2014, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 4762, 4763, 4765, 2014, os três de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 4766, 2014, de autoria do vereador Josemir Simões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 4767, 4768, 4769, 2014 e os três de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Esse próximo requerimento, 4770-2014, de autoria do vereador Raul Juma, como o vereador não se encontra em plenário, eu solicitaria à mesa o adiamento da discussão desse requerimento. Pois não, vereador, está concedido o pedido de Vossa Excelência, adiado esse requerimento. Discussão única do requerimento 4771, 2014, de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 4787, 2014, de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do parecer 482 de 2014 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 1 de 2014, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Segunda discussão do parecer 452 de 2014 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 80 de 2013, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Então, segunda discussão dos pareceres 542 de 2013, 543 de 2013, 56 de 2014 e 571 de 2013, respectivamente, às comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, e de Finanças, de Orçamento e de Segurança Pública, opinando pela aprovação do projeto de lei 186 de 2013, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 109 de 2014, 61 de 2014, 1039 de 2013 e 1040 de 2013, respectivamente, às comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, de Finanças e Orçamento, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, e de defesa dos direitos humanos, de defesa do contribuinte, do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 332 de 2013, de autoria da vereadora Michele Colles. Discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 443 e 446 de 2014, respectivamente, às comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 101 de 2014, de autoria da vereadora Aimer Carvalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 469 e 467 de 2014, respectivamente, às comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 123 de 2014, de autoria da vereadora Aimer Carvalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Segunda discussão do parecer 555 de 2014 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 91 de 2014, de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 354 e 431 de 2014, respectivamente, às comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 89 de 2014, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 79 e 241 de 2014, respectivamente, às comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 337 de 2013, de autoria da vereadora Aimer Carvalho. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 484 e 305 de 2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura e Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 59 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 586, 587 de 2013 e 970 de 2014, respectivamente das comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte do Consumidor, Apoio à Comunidade da Criança e do Adolescente, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei 222 de 2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão do projeto de lei 70 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, pela Encerrado a ordem. ordem do dia. Presidente, pela ordem, presidente. Pois não, vereador, pela ordem. Queria solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento ontem do vice-presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Pedro Paulo Barreto, e ex-dirigente também do Clube Náutico Capibaribe, e tem grandes serviços prestados ao futebol da cidade do Recife e do estado de Pernambuco. Queria solicitar um minuto de silêncio, senhor presidente. Pois não, vereador, está acatado o pedido de Vossa Excelência e solicito ao plenário que possamos fazer o minuto de silêncio. Não havendo nenhum matéria extra-pauta e nenhum vereador inscrito no grande expediente, nem no tempo de liderança, nem para explicações pessoais. Vai? Eu declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, quarta-feira, dia 3 de 9 de 2014, às 15 horas. Declaro encerrada a sessão.